Amém, irmãos? Graças a Deus, né? Estamos retornando hoje à nossa matéria Eclesiologia, ou Doutrina da Igreja. Domingo passado nós terminamos uma das marcas essenciais da igreja, que é a unidade. O pastor Jeffrey Johnson, no livro A Igreja, ele nos apresenta 3 marcas essenciais da igreja: unidade, pureza e verdade. Amém? Nós temos falado que dentro dessas 3 marcas estão compreendidas aquelas características apresentadas desde os credos antigos até os nossos dias, que é unidade, santidade, a Igreja Universal ou catolicidade e apostolicidade estão compreendidos dentro dessas 3 marcas essenciais da igreja, como também as marcas de uma igreja verdadeira, que já é mais presente com os reformadores. Amém? Em relação à unidade, nós vimos que a igreja é a comunhão unificada de Deus. E dentro da unidade nós destacamos a unidade invisível da Igreja Universal. Perceba que as características estão aparecendo aqui: unidade, a Igreja Universal, e nós temos aqui a unidade visível da igreja local. Então, os dois aspectos, seja universal e invisível, visível e local, estão compreendidos dentro da unidade da igreja. Amém? Hoje nós vamos entrar na segunda marca da igreja, que é pureza. Ele vai colocar um tópico para descrever a pureza, o seguinte: a igreja é uma santa comunhão. Logo, a marca que ele apresenta, pureza. Aí nós temos a citação do livro: a igreja não é apenas o povo unificado de Deus, ou seja, uma das características da igreja não é somente a unidade. A igreja é o povo santificado de Deus. Essa é uma segunda marca essencial da igreja, ou seja, por que essencial? Porque faz parte do que é a igreja. Ser santo faz parte do que é ser igreja. Nós vamos ver mais à frente, não é um mero adorno, né? Eu gostaria de nós possamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 1. Gostaria, o irmão Samuel está com o microfone aí perto, poderia ler o versículo 1, versículo 2 de 1 Coríntios? Coríntios 1 e 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém. Irmãos, nós conseguimos nesses versículos, a qual o nosso irmão Samuel leu, identificar marcas da igreja presente nesses versículos? Sim, né? Nós temos a primeira parte aqui da saudação do Paulo, é tão comum: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo, né? O que já nos fica aquela lição de que o chamado, a vocação é dada pelo próprio Deus e não é coisa da nossa própria mente, da nossa própria vontade. Para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus, né? Poderia ser colocado também para a igreja de Deus, né? Por causa do A que está aí. A igreja de Deus. É a igreja de Deus que a carta é endereçada. A igreja de Deus que está em Corinto. Quando nós olhamos a igreja de Deus, nós vemos que a igreja tem um dono, né? Que nos traz à memória o aspecto da unidade da igreja. A igreja é una porque o proprietário da igreja é Cristo, é o Senhor. E todos aqueles que estão unidos a Cristo estão unidos uns aos outros na habitação do Santo Espírito. Então nós já encontramos aqui, e está em Corinto. Essa igreja está localizada, logo ela é visível e local. Aos santificados em Jesus Cristo, nós vemos que a igreja é santa. Chamados para ser santo, a igreja é santa e chamada para ser santa, ou seja, o aspecto posicional da santidade e o aspecto progressivo da santidade. Nós vamos ver isso mais à frente.
com todos os que estão em todos os lugares, com todo lugar que invoca o nome do Senhor. Remete ao quê? A igreja universal e invisível. O Paulo ele não está somente saudando a igreja local, a igreja de Corinto, mas ele está saudando a toda a igreja invisível e universal, que invoca o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém? Então percebe, irmãos, que as marcas da igreja não é tirada da ideia do escritor do livro. Ela é bíblica, está presente nas Escrituras. Ele apresenta características daquilo que é a igreja. Lembrando que quando estudando a eclesiologia, estudando o tema, a igreja, nós estamos buscando nas marcas da igreja responder o que é a igreja. Aí nós temos aqui, irmãos, algo para nos organizar no tema que a igreja é santa ou pura. Essa santidade se deve à sua união com Cristo. Tá? Por que a igreja é chamada santa? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Então a santificação, a santidade se deve à união com o Senhor. Então perceba, irmão, que as marcas elas estão todas relacionadas umas com as outras. Nós temos então aspectos da santificação que são aspectos posicionais, que é aquela obra que Cristo realizou que é irrevogável na vida do crente, daquele que foi unido a Cristo pela fé, ou seja, somos separados desde a eternidade. A palavra santo, ela significa separado em sua raiz, tanto no hebraico quanto no grego, tá? Então, nós somos separados desde a eternidade. Quando nós falamos que nós somos separados desde a eternidade, qual doutrina da graça cabe aqui? Eleição incondicional, não é isso? Porque Deus separou um povo específico antes da criação do mundo. Então perceba que a santidade, o tema, a igreja é santa, a igreja é pura, se deve à união da igreja com Cristo. Agora nós vemos a graça dessa união com Cristo discorrendo em santidade. Nós somos separados desde a eternidade, ou seja, um povo que o Senhor elegeu antes da criação do mundo. Nós nos fomos regenerados, nos regenerando, libertando do poder do pecado. Ou seja, se somos separados desde a eternidade, somos santos desde a eternidade, no tempo e espaço, o que temos são pecadores, homens e mulheres mortos em seus delitos e pecados. O Senhor chama pecadores e regenera corações mortos, destruindo o poder do pecado do coração do eleito. E em seus próprios méritos, justificação. A regeneração, ela fala da libertação que nós temos, estarmos libertos do poder do pecado, da escravidão do pecado, o Senhor nos regenerando, amém? E tem o aspecto forense, o aspecto que é fora de nós, que faz parte dos méritos de Cristo, que é imputado a nós, que é acreditado a nós. Então a igreja, ela tem esse status de santos. Por mais que você leia a carta de 1 Coríntios e encontre justificativas para tal argumento, acho que essa igreja não é tão santa assim. Mas o Paulo, ele parte do princípio que essa santidade se deve da união da igreja com o Senhor. E ele parte dos aspectos posicionais para aqueles que são processo. Separados desde a eternidade, regenerados, libertando do poder do pecado e com seus próprios méritos, justificação. A justificação é um ato declaratório. O Senhor nos declara justo na justiça de Cristo. Amém? E nós temos o aspecto que é um processo. Ele está tornando a santa por seu Espírito, santificação. Então, quando nós pensamos na santificação, nós já lidamos com isso na prática de vida cristã, nós temos esse aspecto que antecede a criação, que se dá na eleição. Nós temos os aspectos posicionais no tempo, o Senhor nos chama,
regenera os nossos corações, libertando nós da natureza pecaminosa, nos declara justo, nos liberta da condenação, da culpa do pecado nos méritos de Cristo, e o aspecto de processo, que é a mortificação da carne. Por mais que nós fomos libertos da escravidão do pecado, nós ainda não estamos livres da presença do pecado. Logo, o poder do Espírito, a palavra de Deus nos vai moldando, nos leva crescendo em maturidade, avançando em santidade no poder do Espírito. Nesse aspecto, a santidade, ela é um processo. Olha só o que o texto vai dizer. A igreja de Deus que está em Corinto, os santificados em Cristo Jesus, isso é uma posição, isso não muda, se dá por causa da união com Cristo que nós temos, chamados para ser santos. Se nós, pela união com Cristo, somos santos, viva como santo. Aqui é o aspecto do processo, o aspecto que lidamos com aquilo que na teologia é chamado de mortificação da carne. E tem o ponto final da nossa santificação, que é já não mais só sermos libertos da escravidão do pecado, mas é também ser livre da presença do pecado. Isso se dará na glorificação. E a livrará do pecado remanescente em seu retorno. Maravilha, né, irmãos? Então perceba que isso, essa marca pureza, santidade, não é um mero adorno, é a essência da igreja. Se não existe isso, se nós não podemos declarar isso da igreja, logo ela não é uma igreja. Amém? Pensando aqui, eu poderia afirmar a seguinte questão, dos aspectos posicionais: somos separados desde a eternidade, somos regenerados no tempo e espaço, sendo libertados do poder do pecado, somos justificados livres da condenação nos méritos de Cristo. Ok? Alguém pode dizer assim, então já está tudo resolvido. Isso a teologia não é verdadeira, porque na santificação cumpre-se o aspecto da mortificação, da vida em obediência. O Senhor Jesus, o que ele disse? Serão meus discípulos se permanecerdes na minha palavra. Tá certo? Mas também pode ter uma outra situação. Alguém que desconsidere os aspectos posicionais da santidade e somente destacar o aspecto de processo, ao ponto de afirmar que esse aspecto de processo é uma obra humana, é uma obra nossa, quando também não é uma verdade. Uma nós podemos cair em libertinagem e a outra em algum tipo de legalismo. Irmãos, alguma dúvida, algum comentário até aqui? Se quiser, pode comentar, levante sua mão, nós temos o microfone, quiser amplificar. Voltando então para o comentário no livro, o povo redimido de Deus foi santificado em Cristo Jesus pela palavra da verdade, pela verdade da palavra de Deus, o que nós lemos aí em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 2. Quando ele acrescenta aqui, pela palavra da verdade, existem alguns pontos de ser santificados pela palavra da verdade, que muitas vezes é interessante a gente saber. Um deles, como que somos santificados pela palavra da verdade? Um deles é o cumprimento da promessa. Não é isso? A palavra de Deus na vinda de Cristo não se cumpre a promessa que Deus fez desde sempre, que teria um povo para si, separando um povo. Então, santificados pela palavra da verdade, ela cumpre o aspecto de cumprimento da promessa pactual, de Deus tendo um povo específico para si mesmo. O outro ponto é que a regeneração, o chamado se vem pelo poder e pela pregação do Evangelho. Não é isso? Não é pelo poder do Evangelho que Deus chama pecadores ao arrependimento? Não é pelo poder do Evangelho que o Senhor transforma os corações mortos? Um outro ponto, o terceiro, é que no processo de santificação é pela palavra de Deus que nós conhecemos a vontade de Deus. Não é isso? Não é nós buscando dentro dos nossos próprios corações falíveis como viver e agradar a Deus. O modo vivendes, o modo de vida cristão, como viver e adorar o Senhor, é revelado pela própria palavra da verdade, pela palavra de Deus, pela santa lei de Deus, que revela a vontade de Deus. Logo, o povo redimido de Deus
foi santificado em Cristo Jesus pela palavra da verdade. Aqui eu estou no livro, tá? Outro ponto, o povo de Deus foi chamado para fora do mundo. Perceba essa questão, irmãos, desse transporte que tem nesse texto de Colossenses, e esse aspecto posicional, de algo que é realizado, feito, acabado, é irrevogável. O povo de Deus foi chamado para fora do mundo, de trevas e de pecado, transportado para o reino do amado Filho de Deus. Vamos abrir lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Amém? Irmão Samuel, pode ler, versículo 13? Microfone. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e remissão dos pecados. Só para complementar, né? Quem nos libertou? Somos nós que nos libertamos a nós mesmos. Nós tivemos essa capacidade em nós mesmos de nos libertar. O texto diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Veja que o texto aqui ele trata esse aspecto posicional, ato. Lembrando mais uma vez, então nós temos 2 pontos quando nós pensamos em santidade, a igreja santa, uma posicional e a outra um processo. Amém? Eles foram lavados e santificados pelo sangue de Jesus Cristo. Vamos lá em 1 Coríntios. Versículo 11. Vou ler a partir do versículo 9, que vai dizer o seguinte. 1 Coríntios capítulo 6, vou ler a partir do versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Aí ele vai dar a lista, né? Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbado, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. A lista é grande, né? Versículo 11. Tais fostes alguns de vós. Eles, lembrando que ele está escrevendo à igreja de Corinto, e sabemos da fama que aquela região tinha em todo tipo de devassidão, né? Tais fostes alguns de vós, tais fostes. Mas vós vos lavastes, mas foste santificado, mas foste justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e no poder do nosso Deus. Nós temos aspectos aqui, tanto posicionais quanto de processo presente nesse texto. Por isso que o pastor ele coloca, fomos lavados e santificados pelo sangue de Cristo, porque toda essa obra é realizada pelo poder de Cristo, pela obra redentora de Cristo Jesus, nosso Senhor. O que ele está querendo dizer é que tudo isso que está nesse texto, que nos libertou daquela lista que ele colocou, é pelo poder do sangue de Jesus Cristo, e não por uma mera obra humana. Amém? Qual a consequência? Vamos lá em 1 de Pedro, capítulo 2. Primeira de Pedro, capítulo 2, versículos 5 e o 9. Vou ler o versículo 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradável a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Versículo 9.
Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo e propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, qual é a consequência de sermos lavados, transformados pela palavra de Deus, lavado pelo sangue de Cristo Jesus, ou seja, redimidos pelos méritos de Cristo? Uma nação santa, um reino de sacerdotes que foram consagrados pelo Espírito Santo ao Senhor. Uma definição: a igreja é uma santa comunhão, uma congregação de santos, uma nação santa, um reino sacerdote. Então significa que esse povo, a igreja, é um povo litúrgico, é um povo de adoração, um povo que cultua, tanto localmente reunido como igreja, como em sua vida particular. E essa nação, ela carrega em si esse status de ser santa. Amém? Algum comentário até aqui? Alguma pergunta? Não? Todo mundo quietinho? Kuyper vai dizer o seguinte, aí a gente volta para algo que nós falamos lá quando ainda estávamos tratando da igreja local. Santidade não é apenas um mero ornamento. Não é isso? Não é algo que se tira e coloca. É essência, faz parte do que é a igreja. Lembre-se, nós estamos buscando nas Escrituras responder aquela pergunta: o que é a igreja? A igreja é santa. E não é um mero ornamento. Não é como a nossa roupa que nós iremos substituir. Não é como um relógio, não é como um colar, não é como um brinco, que é acrescentado à sua glória, como um colar cintilante pode realçar a beleza de uma mulher. Não, a santidade é a sua própria essência. Pensando então, se alguém perguntar a você o seguinte: o que é a igreja? A igreja é a comunhão do povo santo. Amém? Será que com essa sua resposta as pessoas irão objetar sobre ela? Provavelmente, né? Devido ao cenário que nós temos, principalmente em nossos dias, de tanto mau testemunho, esta é uma marca, não somente essa, todas as marcas, todas elas, as 3 destacadas. Quando nós declaramos o que a igreja é, através da exposição das marcas, muito fácil sermos questionados a respeito delas. E se dá por quê? Não porque não haja o status, a posição de sermos santos, mas porque existe uma profunda negligência com o modo de viver, com a consequência de sermos unidos a Cristo e santificados nele, sendo que a expressão externa disso é uma vida de mortificação, é uma vida de obediência à palavra, é uma vida onde será refletida a nossa união com Cristo como um modo de viver e agradar a Deus. O Pedro vai dizer o seguinte: se você sofre injustamente, glórias a Deus, Deus se agrada de ti. Mas se você é perseguido pelos seus maus atos, prejuízo para você mesmo. O grande objetivo da igreja, consequentemente, a consequência, né, é crescer em unidade, primeira marca que nós vimos, e em santidade. É o pecado que destrói a unidade. Assim, Deus está buscando trazer seu povo para uma maior unidade, libertando-o da escravidão do pecado e santificando por sua verdade. Ele juntou as 3 marcas essenciais que ele apresenta e juntou de tal forma que uma está interligada à outra. Vamos ler no texto de João, por mais que ele fez uma menção aqui, é bom nós abrirmos. João 17:7. 17, na verdade. O
versículo 17. É a oração sacerdotal, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não separa, né? Unidade, verdade, a palavra, a santidade. Logo, qual é o objetivo de Deus? É o crescimento em unidade e em santidade. E aqui eu fiz uma nota, eu separei para nós, para a gente trabalhar um pouquinho em cima disso que ele colocou. O grande objetivo da igreja, consequentemente, é crescer em unidade e em santidade. Uma nota para nós aqui. Não é a existência de igrejas locais que contraria o princípio da unidade. Porque isso aqui é questionado. Que o fato de existir congregações e diversas congregações, isso conspira contra a unidade da igreja. Pode ocorrer sim. Nós vamos falar um pouco mais à frente. Mas não é em si a existência de uma igreja local aqui, de uma igreja local lá na esquina, de uma igreja local no outro bairro vizinho, em outra cidade vizinha, que necessariamente ela contraria o princípio da unidade. E por que não? Porque na relação de unidade que nós vimos, na marca que a igreja é una, está compreendido os dois aspectos. Ela é universal e invisível, e ela é visível e local, como nós vimos domingo passado. Então, dentro do aspecto da igreja que é una, está compreendido os dois aspectos, as duas expressões da igreja, que ela é universal, porque compreende todos os crentes de todos os tempos, unidos a Cristo pela fé, e logo a igreja visível, essa expressão da igreja invisível, se dada localmente. Então, qual é a conclusão lógica que nós temos aqui? Não é a existência de igreja local que corrompe o aspecto da unidade da igreja. Vamos abrir lá a Confissão de Fé, capítulo 26, parágrafo 3. Ele vai deixar claro aqui o seguinte, irmãos, que o que destrói a unidade não é a existência de igrejas locais, é o pecado. Tá bom? Não é o fato de existir igrejas locais que contraria o princípio da unidade. Parágrafo 3 da Confissão de Fé sobre a igreja, capítulo 26, vai dizer o seguinte: as igrejas mais puras debaixo do céu são sujeitas à mistura e ao erro. E algumas tanto se degeneram a ponto de tornar-se não mais igreja de Cristo, mas sinagoga de Satanás. No entanto, Cristo sempre teve e sempre terá um reino neste mundo, até o fim dele, para aqueles que creem nele e fazem profissão de seu nome. O que, olhando para esse texto, nos traz o entendimento de que o que é contrário à unidade da igreja, à santidade da igreja, e o fato da igreja estar alicerçada no aspecto doutrinário em Cristo como fundamento, é o pecado. A igreja mais pura debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Qualquer igreja. Algumas tanto se degeneram a ponto de tornar-se não mais igreja. Se ela se degenerou e não é mais igreja, há unidade com essa igreja? Então o que rompeu a unidade? O pecado. Amém? Pode falar, irmão Eduardo. Passa para o irmão Eduardo, fazer um comentário. Obrigado. Alô. Graças a Deus, pastor. Amém. Esse tema, né, a unidade, pureza e verdade, essas marcas, a gente consegue ver na oração sacerdotal. A gente vai ver agora aqui no versículo 17, a segunda marca, que é a pureza, a santificação. A gente vai ver no versículo 21 e 23 a unidade, a fim de que todos sejam um. No versículo 23, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, né? Então a gente vê a verdade também aqui, porque santifica-os na verdade. Então as três marcas essenciais da igreja, nosso Senhor Jesus já orou por isso.
Isso tem que acontecer no tempo e no espaço. Isso tem que ser visível. Então, existe algo assim. Como é que eu sei que eu sou um eleito? Como é que eu sei que eu estou na igreja universal? É visível, você vai estar em santidade. Você vai estar vivendo a vida em santificação. Você está crescendo. Eu quis até falar na classe de novos membros que a santificação ela não é uma perfeição, né? Você vai ter momentos difíceis na caminhada. Você pode ter quedas, mas ela é constante na sua vida. Você vai ter que crescer em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a gente percebe que não é um livro que a gente está lendo assim, simplesmente, mas é um livro que traz a palavra de Deus. Na oração sacerdotal a gente consegue ver as 3 marcas essenciais: unidade, pureza e verdade. Amém, muito Amém. bem. Vamos, algum comentário a mais em relação a esse segundo tópico? Ficou claro? Só lembrando mais um ponto que nem o irmão Eduardo colocou, né? Muitas vezes quando nós falamos da santidade, parece que nós estamos falando que não haverá pecados em nossas vidas em nenhum momento, ou que nós estamos ensinando, ou que a Bíblia ensina que para esse presente momento há um tipo de perfeccionismo. A Bíblia nega isso, tá? Nós já vimos que no aspecto de processo, vivemos na mortificação do pecado, que é a mortificação da carne. Isso só é possível porque nós estamos unidos a Cristo. Lembre-se disso, que a santidade se deve à nossa união com Cristo. É impossível viver uma vida santa por nossas próprias forças, até mesmo porque, como vai dizer em Efésios, que o homem está morto em seus pecados, em seus delitos. Somente na glorificação, na vinda de Cristo, que já não mais teremos a presença do pecado em nós, e ali estaremos definitivamente livres do mesmo.